Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe uma receita de enroladinho de presunto e queijo. Eu espero muito que vocês gostem. Ele fica igual aqueles de padaria que a gente compra, delicioso. Então confere aí a receitinha. E para a massa vamos precisar de um ovo, 5 colheres de sopa rasas de açúcar, 1 colher de sopa rasa de sal, 10 gramas de fermento biológico seco ou 30 gramas do fresco, 400 ml de leite, 100 ml de óleo e farinha de trigo o quanto baste. E vamos começar dissolvendo o fermento biológico seco do leite junto com o óleo e os dois já estão mornos, não pode esquentar demais, tá pessoal? Então que eles estavam em temperatura ambiente, levei os dois já ao micro-ondas por 30 segundos apenas para amornar e eu coloco então o fermento nesse momento. Misturo muito bem junto a esse líquido. Você pode também utilizar o fermento fresco, como eu disse para vocês, 30 gramas, faz a mesma coisa. Coloca junto ao líquido e mistura muito bem. E deixe isso agindo por mais ou menos 2 minutos. Feito isso, agora em um recipiente maior a gente vai colocar esse líquido e vamos colocar também os demais ingredientes. Agora então vamos adicionar um ovo e também o sal e o açúcar e misturamos muito bem com o auxílio de uma colher ou de uma espátula. E esse tipo de massa é super versátil para a gente fazer pães e também salgados. Você pode também fazer esfirra, enroladinho. Esse salgado que eu estou fazendo aqui hoje para vocês, ele também é chamado como joelho ou também pão americano, mas aqui na minha região é chamado como enroladinho de presunto e queijo ou enrolado. Misturado muito bem, agora a gente vai adicionando aos poucos a farinha de trigo. Vai colocando e misturando com o auxílio de uma colher ou de uma espátula. Quando você vê que ficou difícil de mexer, aí agora você vai ter que trabalhar com as mãos. A quantidade de farinha de trigo altera bastante dependendo da qualidade da sua farinha e também da marca. Isso quer dizer que existem farinhas que puxam muito mais líquido e que você precisa colocar mais e mais farinha de trigo e existem outras que puxam menos, tá? Eu até posso deixar para vocês algumas marcas que eu gosto na descrição do vídeo para vocês irem conferir e para vocês fazerem e fica bem gostoso o trabalho de vocês também. Vá colocando aos poucos então a farinha, quando você vê que ficou difícil, aí sim você coloca a mão na massa. Eu vou primeiro misturando muito bem, sovando essa massa primeiro dentro do recipiente e depois eu vou passar em cima da bancada e vou terminar de sovar. Agora que já está na bancada, eu já estou sovando a massa e você vai perceber que essa massa ela fica bem puxenta, ela vai começar a grudar na bancada. Como aqui eu já vi que eu coloquei uma quantidade significativa de farinha de trigo, que foi por volta de 700 gramas mais ou menos, agora eu paro de colocar a farinha de trigo e eu vou colocando um pouco de óleo untado na superfície e também nas mãos para mim untar essa massa. Isso vai fazer com que a sua massa fique bem levinha, super fofa e também úmida. E eu vou repetir esse processo com óleo quantas vezes forem necessárias. Aqui eu fiz por volta de 4 vezes, untando a bancada e sempre indo sovando a massa, tá? Quanto mais você sovar e você trabalhar e ativar o glúten da massa, mais ela vai ficar super fofinha. E aqui já está a massa sovada, já está muito bem sovada. Percebam que ela ficou bem molinha, super fácil de mexer, não ficou com excesso de farinha de trigo e ela ainda está pegando um pouco na bancada, tá? É super normal. Nesse momento já está pronta. Transfira para um recipiente e você tampa ela com um pano ou também com um plástico filme e deixa essa massa dobrar o volume. Coloca em alguma superfície que esteja mais quentinha e algum ambiente que seja mais fechado, por exemplo, dentro de um forno. Massa pronta pra gente rechear, vejam só como ela dobrou o tamanho dela, ela ficou muito linda e super fofinha, tá? Aqui uma dica bem legal pra vocês é antes de você colocar pra descansar, você colocar uma camada de óleo, você passar ela em cima da massa para que não grude no plástico. E lembrando para vocês que o tempo que você vai esperar para dobrar o volume da massa varia muito de região e também do clima que se encontra. Aqui, como estava um dia mais pro frio, demorou por volta de 40 minutos.
Agora sim, vamos começar então mexendo um pouquinho na massa, ativando ela novamente, retirando o excesso de bolhas de ar que fica na massa e vamos passar ela para uma bancada e dividir essa massa ao meio, separar duas partes. E após separar da massa, a gente vai pegar uma dessas partes e vamos abrir ela com o auxílio de um rolo em uma forma mais ou menos de retângulo. Utilize o rolo que você tem na sua casa. Se você não tiver, utiliza também uma garrafa, aquelas de vinho que tem, sabe, pessoal? Ou aquelas de vidro também dá super certo. Você higieniza, passa um álcool antes e aí você pode também utilizar nas suas receitas para você abrir massa. E com a massa já aberta, agora eu vou colocar uma camada de requeijão cremoso e vou espalhar com o auxílio de uma espátula, colocar uma fina camada para não vazar muito de dentro do nosso lanche. E por cima do requeijão vou fazer uma camada no centro da massa de queijo mussarela. Você pode colocar a quantidade aí do seu gosto, tá? Eu vou fazer uma camada e por cima dessa camada eu vou colocar também o presunto. Lembrando que aqui você pode rechear também com calabresa refogada, com alho, com cebola, os temperos da sua preferência. Você pode colocar também tomate para fazer assim um bauru que fica delicioso, fica a seu gosto. Vou utilizar por cima agora o presunto já fatiado, na verdade eu passei ele no ralador, você pode triturar também. Faça uma camada generosa e por cima do presunto vou utilizar somente o orégano como tempero. Aqui você pode colocar tomate, você pode colocar palmito, cebola, o tempero ou o ingrediente da sua preferência. Para fechar o salgado, vamos pegar uma das pontas e vamos dobrar para dentro, junto ao recheio. E depois a gente vai passar uma camada de água em cima dessa ponta que a gente dobrou para a gente grudar a outra parte da massa. Agora é só a gente fechar com o outro lado da massa e retirar o excesso da massa que ficou sem o recheio com o auxílio de uma faca ou também de uma espátula. E vamos cortar então esse enrolado de presunto e queijo. Você pode cortar do tamanho que você acha ideal. Eu vou fazer alguns tamanhos maiores e menores para mostrar para vocês, tá? Então a gente corta com o auxílio de uma espátula ou de uma faca afiada e vamos virar esse bauru para a gente colocar em cima da assadeira, tá? Esse enrolado. Então a gente vira e deixa a parte da emenda para baixo junto à assadeira. A assadeira que eu estou utilizando, ela somente está untada com farinha de trigo. Agora, antes da gente levar ao forno, vamos pincelar um pouco de gema junto com água. Aqui eu estou utilizando 2 gemas e mais ou menos uns 50 ml de água. Misturei os dois muito bem e vou pincelar em cima de cada salgado e colocar também um pouco de orégano. E feito isso, não precisa esperar dobrar novamente a massa, tá? Você já pode levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 25, 30 minutos ou até que eles fiquem dourados. E assim ficaram os nossos salgados assados, vejam só que lindos, a cor fica muito bonita e o sabor fica incrível, sério. Façam na casa de vocês e deixem nos comentários o que vocês acharam sobre essa receita, eu quero muito saber. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei para me ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e também ative as notificações com o sininho logo abaixo. Um super beijo para vocês e até os próximos vídeos. Tchau!